E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, vamos entrando aqui no Periscope, fazer mais um Periscope para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o princípio da legalidade, galerinha. O pessoal começando a entrar. Então agora aí vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o princípio da legalidade, vamos bater um papo, eu vou fazer alguns periscopes com vocês sobre princípios. O pessoal tem me pedido e a gente vai fazer. E a gente escolheu começar pelo princípio da legalidade, a gente escolheu começar pelo primeiro desses princípios, digamos assim, né? Pelo primeiro dos princípios mais importantes do direito penal. E sem dúvida nenhuma o princípio da legalidade é notadamente o princípio mais importante do direito penal. Nós vamos, na realidade, discorrer sobre ele, vamos falar do princípio da proporcionalidade no direito penal também, em outro periscope. Vamos falar dos princípios relativos ao bem jurídico. Boa noite, essa galera toda entrando aí. Boa noite, pessoal. Vamos falar, portanto, de todos os outros princípios relativos ao bem jurídico. Vamos falar de alguns princípios relativos também à teoria da pena. Ou seja, os principais princípios aí do direito penal nós vamos comentar com vocês aqui no Periscope, nessas aulinhas rápidas aí para vocês acompanharem do Brasil todo e discutirem qualquer coisa que tiverem dúvida com a gente, tá legal? Bom, gente, o princípio da legalidade penal, ele encontra fundamento não só em nossa Constituição, assim como vem disposto no Código Penal e também em tratados e convenções internacionais. Quando nós falamos, por exemplo, da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos, ele encontra seu fundamento. Nós também podemos apontar como fundamento do nosso ordenamento jurídico o Pacto de São José da Costa Rica. Também podemos apontar sua previsibilidade no Estatuto de Roma. Além disso, no direito brasileiro, nós fazemos referência direta ao princípio da legalidade penal no artigo 5º, inciso 39 de nossa Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal. De maneira geral e global, o princípio da legalidade como regra geral vem previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. E o que é que significa esse princípio da legalidade penal, que acaba se desdobrando em vários princípios para a doutrina, como o princípio da anterioridade, reserva legal, taxatividade, e todos eu vou tentar explicar de maneira mais detida possível para vocês poderem entender todos esses aspectos do princípio da legalidade para ficar bem claro o seu alcance. O princípio da legalidade penal, ou também denominado no latim nullum crime nulla pena sine previa lege, ou seja, não há crime nem pena sem prévia lei, não há crime nem pena sem prévia cominação legal. Ele é o mais importante princípio limitador do nosso... Eita, caiu aqui, galerinha, desculpe. Vamos lá. Ele é o mais importante princípio limitador do nosso direito penal, da atividade de intervenção criminal do Estado. Por que isso? Porque, na realidade, ele estabelece, através do próprio princípio, uma série de limitações à atuação do legislador e à atuação do próprio magistrado. Primeira coisa que ele determina é o seguinte: eu não posso incriminar condutas, eu não posso criar normas penais mais prejudiciais de qualquer natureza, de qualquer espécie, sem que o seja por uma lei e sem que o seja por uma lei escrita. Ou seja, eu só poderei criar normas no direito penal que imponham qualquer espécie de restrição à liberdade, qualquer espécie de condição, podemos dizer, negativa para o réu, se for através de lei. Lei escrita, lei certa, lei taxativa, lei precisa. É isso que traduz o princípio da legalidade. Quando nós temos a referência de que não há crime nem pena sem prévia cominação legal, eu estou fazendo referência a não há crime, diga-se, crime e contravenção penal, não há pena, diga-se, pena e medida de segurança, leia-se sanção penal, não apenas pena, tá legal? Fique isso bem claro. Portanto, o princípio da legalidade penal se aplica às contravenções penais e às medidas de segurança também, sem prévia cominação legal. Ou seja, sem cominação legal anterior ao fato. E aí nós temos uma série de consequências em relação a isso. Portanto, professor, eu só posso incriminar alguma conduta se ela tiver previsibilidade em lei? Sim. Que tipo de lei, professor? Lei ordinária? Lei complementar? Medida provisória? Lei delegada?
Gente, a priori, do ponto de vista constitucional, e conforme o artigo 22 da Constituição Federal, é a lei ordinária que tratará de matéria penal. A competência para tratamento de matéria penal é através da lei ordinária, portanto, para você incriminar condutas, em regra, se utiliza da lei ordinária, mas a lei complementar, se tiver previsibilidade na Constituição de que ela pode tratar de matéria penal, e nós sabemos que as leis complementares, elas tratam de matérias específicas postas na Constituição, sem nenhum problema eu poderia criminalizar condutas através delas. Aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal provém de uma lei complementar, ela tem conteúdo dispositivo penal dentro dela. Portanto, em regra pela lei ordinária, podendo excepcionalmente pela lei complementar, eu poderia criminalizar condutas. Professor, existe algum outro instrumento normativo que possa ser utilizado para criminalizar condutas? Por exemplo, a medida provisória? Não. Medida provisória não pode criminalizar condutas. Mas, apesar da vedação constitucional, na realidade do dispositivo constitucional, que trata da proibição de você utilizar de medidas provisórias para regular matéria decorrente de cláusula pétrea, portanto, direito penal. Isso está posto lá no artigo 62, lá na Constituição, que fala que o direito penal não pode ser regulado por medida provisória. Medida provisória não é um instrumento hábil para regular matéria penal. O Supremo Tribunal Federal decidiu duas vezes, primeiro antes dessa emenda constitucional que alterou a Constituição, em 97, porque essa alteração foi em 2001, em que se vedou expressamente a utilização de medida provisória em matéria penal. Ele permitiu, ele entendeu que a medida provisória seria possível de ser utilizada em matéria penal em hipóteses, por exemplo, de extinção da punibilidade, de abrandamento de pena. Isso numa circunstância específica, em caso de extinção da punibilidade por medida provisória em matéria de sonegação previdenciária, sonegação fiscal e de crime previdenciário, de sonegação previdenciária. Então, dentro daquela medida provisória que tratava de recuperação desses débitos, se permitia a extinção da punibilidade quando do seu pagamento. Depois de 2001, quando se deu o Estatuto do Desarmamento, nós também tivemos a possibilidade e a admissibilidade pelo STF de que a medida provisória em benefício do réu, como por exemplo em hipótese de abolício crimes, ela poderia ser utilizada. Lembre-se que de 2003 a 2008, até uma série de medidas provisórias serem transformadas em lei, nós tivemos a edição de várias medidas provisórias considerando o abolício crimes temporária do Estatuto do Desarmamento para a hipótese do crime do artigo 12, lá previsto no Estatuto do Desarmamento de posse ilegal de arma de uso permitido. Então, gente, a medida provisória não pode ser usada para criminalizar, mas ela pode ser utilizada em benefício do réu. Professor, lei delegada pode ser utilizada em matéria de direito penal para criminalizar condutas? Não pode ser utilizado. Segue-se o mesmo raciocínio da medida provisória. Professor, me diga uma coisa. E se nós, por exemplo, estivermos diante de uma situação em que eu queira utilizar de um costume para criminalizar uma conduta, eu posso fazê-lo? Olha, gente, o costume não pode servir para você inovar, criar uma norma penal inovadora para criminalizar, portanto, determinada conduta. Mas nós temos exemplos no nosso Código Penal em que o costume é utilizado para integralizar a norma incriminadora e que, na realidade, se aceita da referência prática costumeira para que você possa entender se aquela conduta é crime ou não, gente. Por exemplo, quando você discute ato obsceno, a conceituação de ato obsceno, por ser um elemento, o conteúdo, a ideia de ato obsceno ser próprio de um elemento normativo de valoração cultural, a gente só vai poder deduzir e compreender o contexto do conceito de ato obsceno diante da realidade sociocultural. Então, o costume vai influenciar, mas ele de maneira autônoma servir para criminalizar condutas, não. Professor, a analogia pode ser utilizada em direito penal, ela se choca com o princípio da legalidade? A analogia em prejuízo do réu, sim, gente, ela se choca com o princípio da legalidade, mas a analogia em benefício do réu, não. Portanto, a analogia em malam partem, ela é vedada no direito penal, mas a analogia em bona partem, ela é permitida no direito penal. Ou seja, a analogia em benefício do réu é um recurso permitido. A analogia em prejuízo do réu é um recurso vedado no direito penal. Professor, quando falamos em legalidade penal, falamos apenas em legalidade formal. O que é legalidade formal? Ou podemos falar em legalidade material também.
Podemos falar nas duas, gente, em legalidade formal e em legalidade material. A legalidade formal é aquela que está afeta diretamente ao procedimento. O respeito ao procedimento constitucional de construção das normas jurídicas demanda o respeito ao princípio da legalidade. Se houver uma violação de procedimento, é violação à legalidade formal. Se houver, entretanto, uma violação ao conteúdo da norma, ou seja, a legalidade do ponto de vista do seu conteúdo material, a violação, por exemplo, a um valor ou a um princípio de natureza constitucional que, por isto, por exemplo, esteja implicando na adoção de uma regra que viola a taxatividade, eu estou fazendo uma violação da legalidade material. Então, por exemplo, o subprincípio da taxatividade, como a gente chama, o princípio da taxatividade, ele nada mais é que uma feição, podemos dizer assim, da legalidade material no direito penal. O princípio da taxatividade, ele quer dizer o seguinte, a norma ela tem que ser clara, precisa, objetiva, ela não pode ser lacunosa do ponto de vista conceitual, valorativo. Eu não posso ler a norma penal incriminadora e não conseguir compreender o seu sentido. Se ela estiver desprovida de sentido, se ela for uma norma muito aberta, nós chamamos em direito também, isso o pessoal dos concursos públicos fique atento, não só o pessoal da graduação, mas nós costumamos dizer que quando a norma contém conceitos jurídicos indeterminados, como acontece diversas vezes, que são conceitos jurídicos não precisos, muito fluidos, muito abertos, no direito penal ela violaria o princípio da taxatividade. Os conceitos jurídicos indeterminados, uma criação de Engels, de Karl Engels, um jurista alemão antigo, ele levaria, na realidade, a uma indeterminação da norma penal e uma violação de sua taxatividade. Consequentemente, uma violação da legalidade material. Então, gente, do ponto de vista do princípio da legalidade, de seus efeitos, de seu conceito, o que é legalidade formal, o que é legalidade material, o que uma norma precisa, taxativa, objetiva, o que é, na realidade, a questão da anterioridade da norma penal, o que é a lei escrita, como eu posso correlacionar a necessidade de ter uma norma penal que seja formalmente válida e materialmente válida. Essas são as ideias, os conceitos iniciais que nós passaríamos para vocês. Lógico que a gente, numa aula maior, de uma hora e meia, poderia desenvolver muito mais para vocês, mas a ideia no Periscope é condensarmos esse conhecimento para vocês compreenderem inicialmente esse conhecimento. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, a gente está aí para tirar à disposição de vocês tirar essas dúvidas em outras redes sociais. Nosso livro também trata disso de maneira muito legal. Não sei se muitos de vocês já conhecem, outros não, muitos são meus alunos. Aqui o livrinho da gente, o bichinho pequenininho, o curso de Direito Penal, parte geral e especial, volume único nosso. A gente dá um tratamento legal do princípio da legalidade nele. E ficam essas dicas, tá? Então estamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, dê um toque, senão a gente vai encerrar esse Periscope para dar tempo de vocês descansarem essa noite. Que legal, que bom. Que legal, que bom. Obrigado, Daniel aí. Daniel foi meu aluno. Daniel trabalha com tributário, agora me lembrei, Daniel. Muito bom, Daniel. Legal, prazer. Bom ver você aqui no Periscope. E estamos aqui, sempre que vocês quiserem. Valeu, Rejane, obrigado. Tá? A gente vai estar aqui dando essas pequenas aulas para vocês, ajudando e ensinando um pouquinho a vocês. Tá legal? Galera, boa noite. Fiquem com Deus aí. Grande abraço, espero que tenham gostado. Valeu? Show. Um abraço. Tchau, tchau.